Fala galera, tudo bem? Professora Gabi Jardim aqui com vocês no Cai no Vestibular. E a aula de hoje é para você que tem dificuldade de interpretação de texto. Quero te dizer que dá para estudar interpretação de texto, sim, e eu trouxe para vocês algumas diquinhas que vão facilitar a sua vida na hora de entender melhor um determinado enunciado ou uma determinada produção textual. E isso não só te facilita no entendimento, mas também na sua produção de texto. Como fazer uma boa interpretação? Se você estiver pensando, não faço a menor ideia, comecem pelo número 1. E o número 1 é, leia o texto por etapas. Se o seu texto é um texto construído em parágrafos, meu amor, não passe para o segundo parágrafo sem ter entendido plenamente o primeiro. Às vezes você lê o parágrafo meio distraído, e aí você percebe que você acabou de ler o parágrafo, mas você não entendeu nada. Você, com preguiça, faz o quê? Passa para o próximo parágrafo e pensa. Fiquei até aqui confusa, acho que foi meu entendimento da preguiça. Você passa para o próximo parágrafo e pensa. Vou entender no contexto, vou entender na vida, eu vou pegar no meio do caminho. E você não pega. Acabou de ler o texto inteiro, não entendeu plenamente, e é claro que você não vai conseguir produzir uma boa interpretação textual. Então, lê o primeiro parágrafo, entende ele. Aí você vai para o segundo. É a mesma coisa com um poema. O grande erro de quando você vai ler um poema é você achar que um poema se lê da mesma forma que se lê um texto em prosa. Você tem que lembrar que um texto poético é um texto que trabalha com estratégias diferentes, com estratégias de conotação, com estratégias de construções, muitas vezes imagéticas. Você tem que estar aqui ó, junto, ó, imaginando aquilo que está sendo lido. E muitas vezes você não precisa entender literalmente, mas se permitir compreender aquela conotação, aquela figura de linguagem, tá? Então atentem-se a isso. Mas façam a mesma coisa, leiam estrofe a estrofe, vão por partes, senão vocês vão ficar perdidos, tá bem? Número 1. Número 2, comente as etapas e anote suas impressões. Gabi, como assim comente? Então eu vou ler o texto e vou ficar falando sozinha? Claro que não. A cada parágrafo ou a cada estrofe, faça um resuminho ao lado daquele parágrafo ou daquela estrofe. Resuminho, galera, não é escrever outro parágrafo não, né? Tem gente que resume fazendo outro texto. Calma. Coloca uma palavrinha, uma expressão, uma frase que mostre sobre o que fala aquele parágrafo. Numa prova como uma prova de vestibular um pouco menos densa que o Enem, né, que são provas de outros vestibulares vários, como por exemplo aqui no Rio de Janeiro tem a prova da UERJ, menos questões, então às vezes um único texto para 3, 4 questões. Quando vocês fazem esses tipos de prova, geralmente vocês leem quantas vezes o mesmo texto? Várias, não é mesmo? Justamente pelo fato de você leu mal a primeira vez, a segunda você continua lendo mal, a terceira você continua lendo mal, e assim sucessivamente você percebe que você não dominou nada daquela interpretação. Leia uma vez com qualidade, anote aquilo. Quando você precisar voltar ao texto, você sabe exatamente, só pelas anotações que você fez na lateral, ali parágrafo a parágrafo ou estrofe a estrofe, o que cada uma daquelas partes significa, e você vai direto na parte que te interessa. Número 3. Marque palavras ou expressões de oposição ou mudança discursiva. Gabi, como assim? Tô lendo lá um texto, de repente aparece um porém, todavia, entretanto. Para que eu vou marcar isso? Perguntas são comumente construídas em cima das oposições. Olha essa dica. Ou algum tipo de mudança discursiva. De repente, de modo inesperado, essas expressões, elas são cruciais, porque elas marcam não só momentos que são chaves, né, momentos de start dentro da construção do texto, e momentos que geralmente o leitor desavisado, o leitor distraído, deixa passar despercebido. Marquem essas palavras para vocês saberem onde acontecem essas mudanças, tá? Identifique o tipo e o gênero textuais. Gabi, eu preciso saber a tipologia e o gênero? Isso te ajuda bastante. Se você está lendo o texto e você percebe que ele é uma narrativa, e essa narrativa é uma narrativa fantástica, aí você pensa, caramba,
Se é fantástica, é ficcional. Se é ficcional, eu não posso levar literalmente as informações em comparação, em analogia com a vida real. Eu permito o entendimento do lúdico, eu permito o entendimento daquilo que é metafísico, eu permito o entendimento daquilo que é verossímil apenas dentro da história. Beleza? Agora, percebi a tipologia textual e a tipologia é argumentativa. Aí você fala, cara, vou fazer a redação do Enem. Bacana. Quando eu fizer a redação, eu vou usar um texto argumentativo, né? Eu vou produzir um texto argumentativo. Se esse aqui é argumentativo, vai que alguma estratégia que aqui está sendo usada me seja útil, me seja benéfica na hora de produzir a minha redação. O que eu posso fazer? Ficar atento às estratégias que ali estão sendo trabalhadas. Se você identificar o gênero, então, caramba, eu percebi que essa narrativa é uma fábula. Já vai direto a pensando, caramba, qual é a possibilidade de moral aqui? Essa moral pode me ajudar a criar algum tipo de reflexão? Pô, essa argumentação é uma argumentação por anúncio publicitário, dentro do gênero anúncio. Esse daqui eu não vou usar na minha redação do Enem, porque é um gênero que trabalha com a ideia de persuasão e o objetivo do Enem é só o convencimento. Olha como é que isso vai te fortalecer no entendimento daquele texto. Sim, existem supra-interpretações no quesito positivo, isto é, você consegue extrair informações do texto que não estão escritas. Próximo, número 5. Verifique os níveis de pessoalidade e de formalidade. Se você olha para um texto, lê um texto e percebe que ele é um texto em primeira pessoa, você já fica um pouco mais preocupado no quesito dar credibilidade para aquela informação. É um texto em primeira pessoa, cara, é a opinião dele, é a opinião daquele ser humano. Quem é aquele ser humano na fila do pão? Ele é um ser humano que tem algum tipo de especialização no que ele tá falando? Ou é só uma pessoa que tá falando por falar, tipo a internet? O nível de pessoalidade também conta no quesito formalidade. Se o texto ele tem uma linguagem mais formal, você dá mais credibilidade. Dependendo, por exemplo, no contexto de notícia. Se o texto tem uma linguagem mais informal, dentro de um ambiente, sei lá, de conversa, de WhatsApp, você percebe um nível de intimidade maior. Olha as informações que você pega sutilmente dessas diquinhas. E por fim, para a gente poder fazer uma análise prática, sintetize o objetivo central do texto em uma frase. Terminou de fazer a leitura? Qual é o objetivo central desse texto? É te ajudar a entender alguma coisa? É defender um posicionamento sobre X? É vender um produto Y? É te ensinar a fazer arroba? Termina numa frase. Quando você enxerga o objetivo daquele texto, você consegue muito melhor compreender a funcionalidade discursiva daquela produção. Bacana? Vamos ver isso na prática? É um texto do Manuel Bandeira e o nome é Poema Tirado de uma Notícia de Jornal. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite, ele chegou no bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Olha que interessante, galera. Eu tenho um poema, vocês percebem? Mas a partir do momento que eu tenho um poema que o título é Poema Tirado de uma Notícia de Jornal, você começa a pensar, será que eu vou ter um poema muito parecido com uma notícia de jornal? Não sei, mas já te dá um insight. E eu também já sei que é um poema, isso já me facilitou no quesito gênero textual. Bacana. Tipologia de um poema normalmente é uma tipologia narrativa. Agora, se ele é baseado numa notícia de jornal, pode ser também que eu tenha uma presença de uma tipologia expositiva. Show! Vamos lá, vamos continuar pensando nesse poema. Reparem, eu falo sobre alguém. Esse alguém é o João Gostoso. Esse João Gostoso, ele era carregador de feira livre, legal. Já entendi quem é e a função dessa pessoa. Morava no Morro da Babilônia, já sei em qual espaço ele morava. Já sei que ele era uma pessoa pobre, uma vez que ele morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número, e não numa mansão em cima do Morro da Babilônia. E agora eu conto o que aconteceu com o João Gostoso. Uma noite, ele chegou no bar 20 de novembro. Opa, já sei onde vai acontecer o motivo da notícia. Ele bebeu, ele cantou, ele dançou. E logo após isso, ele foi até a Lagoa Rodrigo de Freitas, se atirou na lagoa e morreu afogado. É um poema que lembra bem a notícia, verdade. Tem elementos típicos de uma notícia, né? O que aconteceu, como aconteceu, onde aconteceu,
quando aconteceu, com quem aconteceu. Só tem um detalhe. Reparem que eu não tenho o porquê que ele se atirou. Mas eu também não tenho algumas outras informações importantes dessas perguntas que no primeiro momento parecem respondidas. Quando eu digo João Gostoso, quem é João Gostoso? Eu defini essa pessoa, eu tenho o nome dele todo completo, o número de certidão, de RG, de CPF. Eu tenho um nome comum no Brasil, João, e eu não tenho um sobrenome, eu tenho um apelido, Gostoso, pode ser qualquer um. Detalhe, ele era carregador de feira livre. É uma profissão que não tem uma visibilidade. É uma profissão, infelizmente, considerada menor, né, pelas pessoas que gostam de criar rótulos para as outras. Então ele era carregador de feira livre e ele já morava num lugar também de invisibilidade social, no Morro da Babilônia. E eu não consigo nem achar esse cara porque era num barracão sem número. Olha o quanto de invisibilidade ocupa a vida do João Gostoso. Inclusive o acontecimento foi um dia que ele chegou ao bar. O bar tem nome, 20 de novembro, nome e sobrenome, João Gostoso não. E lá ele bebeu, dançou, se distraiu, se divertiu. E logo depois ele se matou num lugar que também tem nome e sobrenome. Olha como eu crio uma reflexão dentro desse poema. Reparem como a nossa atenção ela começa a ficar mais safa, ela começa a ficar mais direcionada quando você começa a criar questões para o seu texto. Eu gostaria muito que vocês colocassem isso em prática, porque eu tenho certeza que isso vai ajudá-los bastante na hora de fazer prova. Fechado? Conto com isso então. Beijo, queridos.